uma estrela de cinema, herdeira de uma linhagem gloriosa, um amor predestinado com um engenheiro brasileiro, um abandono cruel que a empurrou para a beira do desespero. 3 anos depois, em um voo para uma terra distante em busca do pai para sua filha, ela nunca imaginou que seria o início de uma tragédia aterrorizante. Mas no coração dessa tragédia, um milagre inacreditável nos esperava, um milagre que mudaria nosso destino para sempre. Meu nome é Yukiko Sato, tenho 23 anos e sou atriz em Tóquio, ou melhor era. Agora, estou sentada em um avião, a milhares de metros acima do Oceano Pacífico, rumo ao Brasil. Ao meu lado, minha filha, a pequena Hana Sato, de 3 anos, dorme profundamente. Seus longos cílios projetam uma sombra sobre seu rostinho, um reflexo perfeito do rosto dele. Olho para minha filha e me pergunto se esta decisão é a correta, se é realmente a melhor opção para ela. A história remonta a 3 anos atrás. Eu tinha 20 anos, uma jovem atriz em ascensão, o orgulho e a menina querida da família Sato, um conglomerado imensamente rico e poderoso, mas incrivelmente rigoroso e apegado às tradições. Eu vivia em uma gaiola de ouro. Cada passo que eu dava, cada papel que eu aceitava, tinha que seguir as ordens da minha família. Eu ansiava por liberdade, por uma vida comum. Naquele outubro, minha família me forçou a participar de um evento promocional em uma feira internacional de tecnologia em Tóquio. Era um dever, parte da imagem perfeita que a família queria criar. Eu segurava uma bolsa de grife na mão, movendo-me entre os flashes das câmeras e os cumprimentos cerimoniais. E foi lá que o conheci. Seu nome era Tiago, um engenheiro de uma empresa de tecnologia do Brasil. Ele estava ali, confuso, em frente a um painel de informações em japonês, parecendo completamente deslocado no meio do luxo do evento. Aproximei-me e perguntei se ele precisava de ajuda. Tiago exibia um visível alívio e aceitou minha oferta. Foi a primeira vez que me senti eu mesma, não a senhorita Yukiko Sato. A partir daquele dia, nos encontramos todos os dias por uma semana. Fugíamos secretamente dos luxuosos banquetes. Passeávamos juntos pela feira explorando Tóquio. Caminhamos pelo Parque Ueno. Admiramos a vista noturna da Ponte Arco Íris. Compartilhamos comida no mercado Ameya Yokosho e assistimos a uma peça de kabuki juntos. Tiago era completamente diferente dos homens que minha família tentava me arranjar. Ele era sincero e gentil, confiante e ouvia minhas confissões atentamente. Enquanto ele me contava sobre a cultura brasileira de forma tão vívida, ele olhava para mim, não para a imagem da famosa atriz. Aquela semana passou voando e nos apaixonamos. De mãos dadas sob as luzes de neon de Shibuya, demos nosso primeiro beijo na Ponte Arco Íris. Foi um breve momento, mas eu estava certa de que ele era o homem do meu destino, a liberdade que eu sempre procurara. No entanto, a felicidade foi breve. Tiago recebeu a notícia de que seu pai havia sofrido um AVC. Ele recebeu a ligação de madrugada e disse que precisava voltar ao Brasil imediatamente. Eu o acompanhei até o aeroporto. Na porta de embarque, Tiago anotou meu número de telefone e escreveu o dele em um pedaço de papel. Os dígitos foram escritos com uma caligrafia trêmula. Ele prometeu ligar, mas a ligação nunca chegou. 2 dias se passaram, depois uma semana e nenhuma notícia. Liguei para o número que Tiago me deu, mas não consegui contato. Era um número errado. 1 mês depois, descobri que estava grávida. Não conseguia acreditar. Ele considerou aquilo uma vergonha indelével, uma mancha na honra da família Sato. Ele me ordenou a abortar. Quando recusei, ele declarou friamente que a família Sato não tinha uma filha como eu. Ele cortou todas as formas de contato, toda a ajuda financeira e me deserdou oficialmente. De uma estrela de cinema vivendo uma vida de luxo, tornei-me uma sem-teto da noite para o dia. Naquele ano, Hana nasceu. Uma pequena bebê de pele rosada, a imagem exata de Tiago em todos os detalhes. A partir daquele dia, minha vida como mãe solteira e abandonada começou. Minha carreira de atriz desapareceu. Ninguém ousava contratar uma atriz envolvida em tal escândalo. Tive que fazer todo tipo de trabalho de meio período para sobreviver, de garçonete em um restaurante a atendente de loja de conveniência.
Tive que deixar Hannah, de 3 meses, na creche para ir trabalhar com o coração partido. Meu salário mal cobria a mensalidade de 200 mil ienes da creche e o custo de vida era exorbitante. Tive que vender todos os meus itens de grife, mas as dívidas continuavam a aumentar. Quando Hannah completou 2 anos, tudo começou a mudar. Ela começou a perguntar sobre o pai. No dia dos pais na creche, Hannah ficou olhando as outras crianças brincando com seus pais. No caminho para casa, ela perguntou: "Por que eu não tenho um papai?" Eu não sabia o que responder. Apenas a abracei apertado, com lágrimas nos olhos, mas me esforcei para contê-las. Depois disso, Hannah falava sobre o pai o tempo todo. Ela olhava para a foto de um pai em livros de histórias e perguntava: "Onde está meu papai? Quando ele vai voltar? Eu quero ver meu papai." No terceiro aniversário de Hannah, tomei uma decisão. Éramos apenas nós duas em sua festa. Com um bolinho pequeno, Hannah assoprou as velas e fez um desejo. Então disse: "Eu desejo conhecer meu papai." No instante em que ouvi aquelas palavras, soube que não podia mais adiar. Decidi que precisava encontrar Tiago, pela minha filha. No dia seguinte, liguei para uma agência de detetives particulares. Perguntei se poderiam encontrar um homem chamado Tiago, de uma empresa de tecnologia brasileira que havia participado de uma feira em Tóquio 3 anos antes. "Apenas com essas informações?" perguntou o detetive. Ele disse que era possível, mas o custo seria de 500 mil ienes. Era a última quantia de dinheiro que eu tinha, mas assinei o contrato. Ao mesmo tempo, me matriculei em um curso de português. Pensei que pelo menos deveria saber as saudações básicas. 3 meses depois, o detetive entrou em contato. Ele encontrou Tiago. Ele trabalhava na equipe de vendas internacionais de uma empresa de tecnologia de médio porte em São Paulo e atualmente não era casado. O detetive disse que confirmou o endereço e as informações de contato da empresa. Segurei o dossiê, que até tinha uma foto do prédio da empresa, em minhas mãos trêmulas. Não conseguia acreditar que finalmente o havia encontrado. Vendi tudo o que me restava, juntei todo o dinheiro e comprei passagens de avião. Contei aos meus pais adotivos no Japão, um casal de idosos que me acolheu, que estava indo ao Brasil para encontrar o pai de Hannah. Eles seguraram minhas mãos e disseram: "Que você encontre a felicidade, minha filha." Comprei uma passagem para minha filha e outra para mim. Partiríamos em 2 semanas. Durante essas 2 semanas, preparei tudo o que era necessário. Arrumei as roupas de Hannah e as minhas, e fotos para mostrar a Tiago. Fotos que tiramos juntos, fotos de Hannah recém-nascida e fotos do crescimento da minha pequena filha. Na noite anterior à partida, disse a Hannah: "Amanhã, mamãe e você vamos pegar um avião para encontrar o papai." Os olhos da minha filhinha brilharam de alegria. "É sério? Vamos encontrar o papai?" Eu assenti, confiante de que desta vez eu o encontraria. Eu faria qualquer coisa para Hannah ter uma família completa. E agora estou neste voo. Após uma longa jornada, estamos prestes a pousar no Aeroporto Internacional de São Paulo. Ana está no Brasil. Estou prestes a encontrar Tiago depois de 3 anos. Como ele se sentirá? Ele se lembrará de mim? Ele aceitará Hannah? Milhares de perguntas giram na minha cabeça, mas não sinto apenas medo. Esta é a minha escolha, e é uma escolha por Hannah, para Hannah ser feliz. Ela precisa de um pai, ela precisa de uma família completa. Um anúncio soa na cabine, informando que estamos prestes a pousar. Acordei Hannah e apertei o cinto de segurança dela. Lá fora da janela, o Brasil começou a aparecer. Um mar de edifícios, rios de luzes sinuosas, uma terra desconhecida, mas onde Tiago estava. O avião pousou. Foi o momento em que minha nova jornada e a de Hannah começaram. Depois de passar pela imigração e pegar nossas malas, percebi que o aeroporto era muito maior e mais moderno do que eu imaginava. Um vasto espaço feito de vidro e aço, com placas em português por toda parte. Hannah parecia exausta. Ela apoiou a cabeça no meu braço. A longa viagem de avião deve ter-la esgotado. Eu também estava cansada, mas a tensão me impedia de dormir. Saímos para o saguão de desembarque. No final de outubro, em São Paulo,
O clima era quente e úmido, um pouco mais do que em Tóquio. As pessoas se moviam ao nosso redor, falando rapidamente em português, que eu não conseguia entender. Chamei um táxi para o pequeno hotel que reservei no bairro dos Jardins. Entreguei um papel com o nome do hotel ao motorista. Ele assentiu e partiu. Fora da janela do táxi, a paisagem de São Paulo se revelava diante de mim. Arranha-céus lado a lado com edifícios coloniais, ruas congestionadas pelo trânsito, letreiros de neon brilhando mesmo durante o dia. Uma atmosfera completamente diferente de Tóquio. Cerca de 1 hora depois, chegamos ao hotel. Felizmente, a recepcionista falava um pouco de inglês. Após o check-in, subimos para o quarto. Era pequeno, mas limpo. Coloquei Hannah na cama, e ela adormeceu imediatamente. Fui até a janela e olhei a vista da cidade, edifícios e pessoas até onde a vista alcançava. Tiago estava em algum lugar nesta cidade. Ao pensar nisso, meu coração começou a bater forte. Amanhã irei à empresa de Tiago. Vou encontrá-lo novamente depois de 3 anos. As palavras que preparei giravam na minha cabeça. Naquela noite, mal consegui dormir, em parte devido ao jet lag, mas principalmente pela ansiedade. Por volta das 4 da manhã, finalmente adormeci, apenas para ser acordada pelo despertador 2 horas depois. Hoje era o dia em que eu encontraria Tiago. Acordei Hannah. Ela esfregou os olhos e se levantou. Lavei o rosto dela e a vesti com um lindo vestido. Eu queria causar uma boa impressão em Tiago, mas notei que o rosto de Hannah parecia estranho, talvez um pouco quente. Coloquei a mão na testa dela e senti uma febre baixa. Achei que poderia ser por causa do jet lag. Perguntei a Hannah se ela sentia alguma dor. Ela balançou a cabeça e disse: "Estou bem, mamãe. Pensei que não devia ser nada sério. Apenas precisava aguentar por hoje." Levei-a para tomar café da manhã no restaurante do hotel, um buffet com muitas comidas brasileiras. Hannah olhou para a comida estranha e balançou a cabeça. Dei a ela cereal e torradas, mas ela comeu muito menos do que o normal, apenas algumas mordidas, e depois parou de comer. Fiquei um pouco preocupada, mas achei que era devido ao estresse. Voltamos para o quarto e me preparei para sair. Olhei no espelho e ajeitei minhas roupas. Fiz uma maquiagem leve, querendo parecer o melhor possível, mas Hannah ainda parecia cansada. Ela estava mais quieta que o normal e continuava se aninhando no meu colo. Hesitei por um momento. Deveria adiar a ida à empresa hoje, mas eu já estava aqui. O que seria mais um dia? Hannah não estava doente. Eu queria acreditar que ela estava apenas cansada. Pedi à recepcionista do hotel que chamasse um táxi. Peguei Hannah no colo. Entreguei o endereço da empresa ao motorista. Era um lugar no bairro da Berrini. O táxi partiu. A paisagem matinal de São Paulo passou rapidamente. Pessoas nas ruas se moviam apressadamente. Cerca de 30 minutos depois, Hannah começou a chorar e reclamou. "Dói, mamãe." Eu a abracei apertado e a consolei. "Já estamos quase lá, meu amor. Só mais um pouquinho." Mas o rosto de Hannah ficava cada vez mais vermelho e suor escorria pela testa dela. Ela estava com febre muito alta. Minha preocupação aumentou. Cerca de 40 minutos depois, chegamos em frente ao prédio da empresa. Um arranha-céu de vidro que refletia o sol. Paguei o táxi e desci do carro com Hannah nos braços. Hannah estava sem forças em meus braços, sua respiração ofegante. Toquei sua testa. Estava febril. Entrei em pânico. Não era uma febre comum. Algo sério estava errado. Decidi não entrar no saguão da empresa. Foi então que Hannah desmaiou completamente em meus braços. Seus olhos estavam fechados e imóveis. Eu a sacudi, chamei seu nome, mas Hannah não respondeu. Ela ainda respirava, mas muito fracamente. Pessoas ao redor começaram a se juntar. Eles me perguntavam em português, mas eu não entendia nada. Gritei em japonês: "Socorro! Preciso de um hospital. Chamem uma ambulância." Uma jovem me respondeu em inglês: "Vou chamar uma ambulância agora mesmo." Alguém ligou para o telefone. Abracei Hannah e chorei. "Por favor, meu amor, não aconteça nada com você. Por favor, não aconteça nada." Eu repetia isso várias e várias vezes. Cerca de 5 minutos depois, ouvi o som de uma sirene.
A ambulância chegou. Os paramédicos correram, colocaram Hannah em uma maca. Eu subi na ambulância também. Um dos paramédicos me perguntou em português. Respondi no meu inglês limitado que a menina desmaiou de repente e estava com febre alta. O paramédico assentiu e se comunicou com alguém pelo rádio. A ambulância partiu com a sirene alta. Segurei a mão de Hannah e rezei. Por favor, não deixe que nada aconteça com ela. Por favor, mantenha Hannah segura. Os paramédicos mediram a febre de Hannah e colocaram uma máscara de oxigênio nela. Então um deles olhou para mim e disse em um inglês hesitante: "Não se preocupe, estamos quase no hospital." Mas eu não conseguia parar de me preocupar. O rosto de Hannah ficava cada vez mais pálido. Eu nunca tinha visto esses sintomas antes. Por que eu não a levei ao hospital ontem? Por que eu não prestei mais atenção esta manhã? Por causa do meu egoísmo, coloquei Hannah em perigo. Cerca de 15 minutos depois, a ambulância chegou a um grande hospital. Na placa, lia-se Hospital Infantil São Camilo. Médicos correram e levaram a maca de Hannah para dentro. Eu corri atrás deles até a sala de emergência. Médicos cercaram Hannah e começaram a examiná-la rapidamente. Eu ouvia sons em português, mas não entendia uma palavra. Uma enfermeira me perguntou em inglês: "A senhora é parente? Desde quando a criança está doente?" Respondi com a voz trêmula: "Ela tem febre desde esta manhã e a condição dela está piorando." O médico, com uma expressão séria, me disse que suspeitavam de meningite e precisavam fazer exames adicionais imediatamente. Ao ouvir essas palavras, minhas pernas fraquejaram. Meningite, pelo que eu sabia, era uma doença muito séria. Eu tinha ouvido dizer que, se não tratada, poderia ser fatal. Supliquei ao médico: "Por favor, ajude minha filha. Farei qualquer coisa, apenas a ajude." O médico respondeu: "Faremos o nosso melhor." Hannah foi transferida para a UTI. Olhei para ela através do vidro. Seu pequeno corpo estava conectado a todo tipo de fios e as máquinas apitavam incessantemente. Desabei ali e chorei. Apenas um dia no Brasil e algo assim já tinha acontecido. Antes mesmo de encontrar Tiago, Hannah estava em estado crítico. Tudo era minha culpa. Por causa do meu egoísmo, por causa da minha pressa, Hannah ficou doente. Liguei para meus pais adotivos no Japão. Devido à diferença de fuso horário, era noite em Tóquio. Minha mãe adotiva atendeu o telefone. Chorei e expliquei a situação. Hannah estava com meningite. Ela também chorou e disse que viria ao Brasil imediatamente. Mas eu a impedi. "Por favor, mamãe, observe a situação primeiro. Estou aqui. Vai ficar tudo bem." Depois de desligar, a sensação de solidão e medo se intensificou. Eu sentia tanta pena de mim mesma, sozinha em um país estrangeiro, cuidando de uma filha doente. Caminhei pelo corredor e rezei: "Por favor, ajude Hannah, por favor. Farei qualquer coisa. Eu daria a minha própria vida se Hannah pudesse sobreviver." A noite caiu. A condição de Hannah não melhorava. Passei as horas mais longas e agonizantes da minha vida no corredor do hospital. Eu estava sentada em uma cadeira de plástico na sala de espera em frente à UTI. Perdi a noção do tempo. Olhei para Hannah através do vidro. Seu pequeno corpo estava deitado na cama branca, inúmeros tubos conectados a ela, e as máquinas apitavam. Uma noite longa como 1000 anos se passou. Um médico saiu e explicou a situação. Era meningite bacteriana aguda, uma infecção das membranas cerebrais. O médico disse que a situação era extremamente crítica. Perguntei com a voz trêmula: "Ela vai se recuperar?" O médico assentiu e disse que estavam administrando doses altas de antibióticos, mas devido à fragilidade de sua condição, precisavam continuar monitorando-a. Comecei a andar de um lado para o outro no corredor. "Por favor, que alguém apareça. Por favor, ajude Hannah." Minhas lágrimas não paravam de rolar. Depois da meia-noite, outro médico saiu. Sua expressão parecia ainda mais séria. Meu coração se apertou. Ele disse que a condição da menina estava piorando. Os antibióticos não eram suficientes. Ela precisava de uma transfusão de sangue. A hemorragia e a anemia causadas pela infecção estavam se agravando. Respondi imediatamente: "Por favor, faça a transfusão agora mesmo. Use o meu sangue."
O médico disse que precisavam verificar o tipo sanguíneo da criança primeiro. Depois de esperar cerca de 10 minutos, uma enfermeira saiu com os resultados. O médico olhou para os resultados e sua expressão ficou ainda mais tensa. Ele disse: "O tipo sanguíneo da sua filha é Rh nulo. É um tipo sanguíneo muito raro em todo o mundo. Um dos mais raros." Eu balancei a cabeça. Meu tipo sanguíneo é O. Meu sangue não pode ser usado. O médico disse com voz grave que o estoque de sangue Rh nulo do hospital estava quase esgotado. Eles haviam solicitado ajuda de outros hospitais, mas levaria tempo. Eles estavam prestes a emitir um comunicado de emergência. Fiquei paralisada de medo. Ana tinha um tipo sanguíneo raro. Por que eu não sabia de algo tão importante? Eu não verifiquei corretamente no Japão. Um anúncio ecoou por todo o hospital em português. Mas eu ouvi a palavra H nulo. Parecia ser um pedido urgente de doação de sangue. Voltei a andar de um lado para o outro no corredor. Por favor, que alguém apareça. Por favor, ajude, Hannah. O tempo passava lentamente. 30 minutos se passaram e ninguém apareceu. Uma enfermeira se aproximou e disse que o sangue estava sendo transportado de outro hospital, mas devido ao engarrafamento, levaria mais 1 hora. 1 hora? Hannah conseguiria aguentar. O médico disse que ela precisava da transfusão o mais rápido possível. Aproximei-me do vidro da UTI. O rostinho da minha filha estava pálido. Seus lábios não tinham cor. Seu peito subia e descia com dificuldade. Coloquei minha mão no vidro frio. Era uma parede que me separava de Hannah. Eu não podia atravessar. "Me desculpe, meu amor", sussurrei. "Mamãe sente muito, meu amor. Por causa do egoísmo da mamãe, você ficou doente. Aguente só mais um pouquinho, meu amor." Uma enfermeira correu até mim com uma expressão apressada, dizendo algo em português. Eu não entendi, mas não parecia bom. Um médico saiu correndo, dizendo que a pressão arterial da menina estava caindo rapidamente. Ela precisava de uma transfusão de sangue imediatamente. Não havia tempo para esperar pelo sangue que estava a caminho. Caí de joelhos e rezei. "Por favor, ajude minha filha. Farei qualquer coisa. Apenas a ajude." O médico disse que estavam fazendo o possível, mas seu rosto mostrava desespero. Na minha mente, a imagem de Tiago apareceu. Tiago teria o mesmo tipo sanguíneo? Se Tiago estivesse aqui, ele poderia ajudar Hannah, mas eu não sabia onde Tiago estava. A empresa era muito longe, e agora era meia-noite. Eu não tinha o número de telefone dele, não havia como encontrá-lo. Desabei no chão. Tudo parecia ter chegado ao fim. Eu vim ao Brasil para encontrar Tiago, e agora Hannah estava morrendo. Os profissionais médicos se moviam apressadamente dentro da UTI. Parecia que estavam realizando algum procedimento de emergência. O som das máquinas acelerou. Encostei minha testa no vidro. O frio do vidro ajudou a aliviar minha testa quente. Lágrimas escorriam pelo vidro. "Tiago", chamei seu nome em minha mente. "Onde você está? Nossa filha precisa do seu sangue. Por favor, apareça e ajude Hannah." Mas Tiago não veio. Ele nem sabia que eu estava aqui. Ele não sabia que Hannah estava em perigo. Ele nem sabia que tinha uma filha. À 1 da manhã, o sangue que estava a caminho ainda não havia chegado. Notícias de um acidente de carro causaram um engarrafamento terrível. Eu estava desesperada. Eu perderia Hannah assim? Minha filha, que criei sozinha por 3 anos. Eu a perderia assim? Fora da janela do corredor, vi a paisagem noturna de São Paulo. Inúmeras luzes ainda brilhavam. Era tarde, mas a cidade parecia nunca dormir. No meio de tantas pessoas, ninguém tinha sangue Rh nulo. No meio de milhões de pessoas, ninguém poderia ajudar minha Hannah. Olhei para o céu. Não havia estrelas. As luzes da cidade eram muito brilhantes, ofuscando-as. "Deus, por favor, faça um milagre. Por favor, ajude minha Hannah. Farei qualquer coisa. Oferecerei minha própria vida. Apenas a ajude." Lembrei-me da semana que passei com Tiago há 3 anos. As risadas enquanto passeávamos pelo parque. O momento em que nos beijamos na Ponte Arco Íris. Aqueles momentos de felicidade. Aquela semana criou Hannah. Aquele amor trouxe Hannah ao mundo. Não podia terminar assim. Hannah tinha que viver. Às 2 da manhã, eu estava em frente ao vidro.
observando Hannah. Seu pequeno peito ainda subia e descia. Ela ainda estava viva. Aguente firme, Hannah. Mamãe está aqui. Só mais um pouquinho, meu amor, sussurrei. Foi então que ouvi passos apressados vindo do final do corredor. Alguém estava correndo. Levantei a cabeça com uma esperança desesperada e olhei naquela direção. Vários profissionais médicos apareceram na esquina. E com eles, um homem caminhava rapidamente. Um homem alto. O doador havia chegado. A pessoa que salvaria Hannah havia chegado. Eles se dirigiram à UTI. Olhei para eles atônita. Uma enfermeira veio até mim. O doador chegou. Uma pessoa com sangue H nulo acabou de chegar ao centro de doação de sangue. Eles vão preparar a transfusão imediatamente. Suspirei aliviada. Oh, alguém veio. A pessoa que vai salvar Hannah chegou. Obrigada, sussurrei. Não importa quem ele fosse. Eu estaria em dívida com ele por toda a vida. Cerca de 20 minutos depois, os profissionais médicos se moviam apressadamente. A transfusão de sangue parecia estar em andamento. A pele de Hannah gradualmente recuperava sua cor rosada, e o som das máquinas começou a se estabilizar um pouco. Chorei e rezei. Obrigada, obrigada por ajudar. Cerca de 40 minutos depois, um médico saiu e disse que a transfusão foi um sucesso. A condição da menina estava estável, e o perigo havia passado. Desabei ali e chorei. Lágrimas de alívio. Hannah havia sobrevivido. Nossa filha estava segura. O médico disse que o doador estava esperando no corredor. Pelo menos, você deveria ir agradecê-lo, disse ele. Eu assenti. Claro, devo agradecer a pessoa que salvou a vida da minha Hannah. Levantei-me e olhei pelo corredor. Não muito longe, um homem estava sentado em uma cadeira, com a cabeça baixa. Aproximei-me dele, cada vez mais perto. Eu precisava agradecer a essa pessoa. O homem continuava com a cabeça baixa. Ele sentiu meus passos e levantou a cabeça. Foi então que fiquei paralisada. O rosto inacreditável estava diante de mim. Era Tiago. O homem que conheci em Tóquio há 3 anos. O homem por quem me apaixonei por uma semana. O homem que eu procurava o tempo todo. Tiago também me reconheceu. Seus olhos se arregalaram. Sua boca abriu em total surpresa. Yukiko, Tiago disse com a voz trêmula, enquanto pronunciava meu nome. O que você está fazendo aqui? Ele me olhou incrédulo. Eu mesma não conseguia acreditar. Tiago estava aqui, e a pessoa que salvou a vida de Hannah era Tiago. O que diabos aconteceu? Perguntei com a voz trêmula. Você é a pessoa que acabou de doar sangue para minha filha? Tiago assentiu. Acho que sim. Ouvi o anúncio de emergência e vim doar. Tiago ficou chocado com minhas palavras. Minha filha? Sua filha? Perguntou ele com a voz trêmula. Eu disse. Ela é sua filha, Tiago. A menina que acabou de receber seu sangue é sua filha. O rosto de Tiago empalideceu. Minha filha? Eu e você temos uma filha juntos? Uma expressão de total choque. Continuei contando que descobri que estava grávida depois que ele voltou ao Brasil. Tentei contatá-lo, mas o telefone não funcionava. Tiago balançou a cabeça. Foi minha culpa. No caminho para o aeroporto, perdi meu telefone. Eu nunca recebi suas mensagens. E o número que anotei às pressas para você deve ter sido escrito errado. Naquela época, meu pai estava muito doente. Eu estava completamente confuso. Nós dois não erramos. Foi apenas um infeliz acaso que nos fez perder contato. Qual é o nome dela? Perguntou Tiago. O nome dela é Hannah Sato, respondi. Pensei em você quando dei a ela um nome japonês. Lágrimas encheram os olhos de Tiago. Hannah, que nome lindo. Ela se parece comigo. Muito, eu disse. Os olhos, o nariz, a boca, tudo. Desde que nasceu, ela é sua cópia perfeita. Tiago se levantou e me abraçou apertado, sem dizer nada. Ele apenas me segurou com força. Chorei em seus braços. As lágrimas que eu havia contido por 3 anos, o período solitário criando Hannah sozinha, os momentos amargos quando minha família me abandonou, todas as memórias dolorosas de cada vez que Hannah perguntava sobre o pai, tudo fluiu. Tiago também estava chorando. Meus ombros estavam molhados com as lágrimas dele.
Ficamos ali por um longo tempo. Depois de 3 anos, nos reencontramos. E, finalmente, Hana encontrou seu pai. O amor de uma semana que começou em Tóquio foi retomado em São Paulo. Foi o destino que Tiago estivesse neste hospital naquela noite. Que ele ouvisse o anúncio de emergência, que o sangue de Tiago salvasse a vida de Hana. Tudo foi o destino para que pudéssemos nos reencontrar. Sentamos lado a lado no banco do corredor. Como você me encontrou? Perguntou Tiago. Expliquei que contratei um detetive. Eu te encontrei pelo seu nome e informações da empresa de tecnologia. Levou 3 meses. Então vim para o Brasil. Esta manhã, eu ia à sua empresa, mas Hana ficou doente de repente. Ela desmaiou em frente ao prédio, e eu a trouxe correndo para o hospital. Tiago ouviu com uma expressão de dor. Então disse, eu venho a este hospital a cada 3 meses para doar sangue, porque o tipo Rega nulo é muito raro. Eu dou regularmente. Hoje, no caminho de volta do trabalho, também passei para doar, e ouvi o anúncio de emergência. Eles disseram que havia uma menina de 3 anos em perigo. Então, eu concordei em doar sangue sem hesitar, sem saber que era minha própria filha. Ao ouvir sua história, chorei novamente. Foi o destino que Tiago doasse sangue regularmente neste hospital, que ele estivesse aqui hoje por acaso, que ele ouvisse o anúncio de emergência. Tudo foi o destino. O sangue de Tiago salvou a vida de Hana. O sangue do pai salvou sua filha. Tiago segurou minha mão. Me desculpe. Não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido criar Hana sozinha. Se eu soubesse, teria voado para Tóquio imediatamente. Balancei a cabeça. Não é sua culpa. Ninguém é culpado. Nós apenas tivemos um infeliz acaso. O importante agora, eu disse, é que nos reencontramos. E Hana tem um pai. Tiago assentiu. Ele perguntou, por quanto tempo você planeja ficar no Brasil? Eu não sabia o que responder. O plano era 3 meses, porque era o tempo de férias que eu tinha. Mas agora eu não sabia. Eu precisava ver a condição de Hana primeiro. Tiago disse, você pode pensar com calma. Agora, o mais importante é que Hana se recupere. Farei tudo o que puder. Às 3 da manhã, um médico saiu e disse que a condição de Hana estava completamente estável. Ela acordaria em breve. A família podia visitar. Lá, olhei para Tiago. Vamos juntos? Perguntei. Sim, Tiago assentiu. Juntos. Entramos juntos na UTI. Hana estava deitada na pequena cama. Ela abriu os olhos, olhou para mim e chamou. Mamãe? Segurei a mão dela. Não se preocupe, meu amor. Mamãe está aqui. Então, apresentei Tiago a ela. Hana, este é seu pé. Meu pé? Hana olhou para Tiago com olhos ainda sonolentos, mas ela o encarou. Papai? Perguntou ela com uma voz fraca. Tiago segurou a outra mão de Hana. Sim, sou eu, seu pai. Me desculpe, meu amor. Cheguei tarde, disse ele com a voz trêmula. Hana sorriu fracamente. Finalmente, ela havia encontrado seu pai. Ela fechou os olhos novamente, ainda muito fraca. Tiago e eu ficamos um de cada lado da cama, segurando suas mãos. Tiago também segurou minha mão, e nossas 3 mãos se uniram. O céu começou a clarear. A luz da aurora de São Paulo entrou pela janela. A janela. A escuridão desapareceu, e a luz inundou o quarto. Tiago disse, a partir de agora, ficaremos juntos. Não vou mais deixar você e Hana. Eu prometo assumir a responsabilidade. Olhei para Tiago, incapaz de falar por causa das lágrimas, apenas assentindo. Hana ficou no hospital por 4 dias. Durante esses 4 dias, Tiago nunca se afastou do hospital. De manhã, ele ligava para a empresa e pedia 1 semana de licença. Seu chefe ficou surpreso. Tiago era um funcionário que nunca faltava ao trabalho. Ele perguntou o que havia acontecido. Tiago respondeu apenas que era um assunto de família. O chefe não fez mais perguntas e aprovou a licença. No primeiro dia, Tiago foi ao meu hotel, pegou minhas malas, fez o check-out e trouxe tudo para o hospital. Agradeci muito a ele, pois não podia me afastar de Hana. Ele também comprou itens de higiene pessoal e roupas para mim e Hana em lojas próximas. Tiago era muito atencioso. Ele pensava no que eu poderia precisar e preparava com antecedência. Hana se recuperava gradualmente. No primeiro dia, ela dormiu quase o tempo todo.
Os momentos em que estava acordada eram curtos, mas toda vez que acordava, ela procurava por mim e por Tiago ao lado dela. Parecia que ela queria ter certeza de que o papai e a mamãe estavam com ela. Tiago sentava ao lado de Hannah e lia contos populares brasileiros para ela. Ele contava histórias sobre o Saci Pererê, o Curupira, a Iara. Hannah não entendia português, mas parecia se sentir segura ao ouvir a voz de Tiago. Olhei para a cena com gratidão. Tiago tratava a filha que nunca havia conhecido com total sinceridade. Ele não mostrava constrangimento ou hesitação. Ele agia naturalmente, como se fosse pai desde sempre. No segundo dia, Hannah estava muito melhor. Seus períodos acordada eram mais longos, e ela começou a comer um pouco. O médico disse que ela se recuperava muito rapidamente por ser criança. Sua capacidade de recuperação era muito alta. Hannah começou a conversar com Tiago. No começo, ela estava tímida. Ela o chamou de papai. Quando Tiago respondeu, ela sorriu surpresa e perguntou: "Você é mesmo meu papai?" Tiago assentiu. "Sim, sou mesmo seu pai. A partir de agora, estarei com você sempre", disse ele, afagando sua cabeça. Hannah disse: "Meus amigos sempre perguntavam se eu tinha um papai. Agora eu posso dizer que tenho." Ao ouvir essas palavras, os olhos de Tiago ficaram mareados. Saí para o corredor e chorei. Lágrimas de felicidade. O pensamento de Hannah ter uma família completa encheu meu coração de alegria. Tiago me seguiu e me abraçou. "Está tudo bem agora. Tudo está bem. Estamos juntos." No terceiro dia, o médico disse que podíamos dar alta a ela. Hannah estava muito recuperada, mas eles alertaram que ela precisava de repouso e não deveria fazer esforço por cerca de uma semana. Tiago sugeriu: "Em vez de ficar no hotel, por que não vem para minha casa? Hannah ficará mais confortável para descansar." Hesitei um pouco. Tudo aconteceu tão rápido, mas ao ver o olhar sincero de Tiago, assenti. "Obrigada." Fizemos os procedimentos de alta. O médico prescreveu medicamentos e disse para ela tomar antibióticos por uma semana. Se a febre voltasse ou houvesse qualquer sintoma incomum, deveríamos voltar ao hospital imediatamente. Tiago pegou Hannah no colo. Ele a segurou gentilmente e sorriu. "A princesa do papai está curada. Vamos para casa", disse ele. Hannah abraçou o pescoço de Tiago. "Para a casa do papai?" perguntou ela com curiosidade. Tiago respondeu: "Sim, para a casa do papai no Brasil." Saímos do hospital e pegamos um táxi. O apartamento de Tiago ficava em um bairro agradável, a cerca de 30 minutos de carro do hospital. No carro, Hannah olhava pela janela com curiosidade. Era a primeira vez que ela via a paisagem de São Paulo. Ela olhou para os prédios altos e as placas em português e perguntou: "Este é o país do papai?" Tiago respondeu: "Sim, este é o Brasil. A partir de agora, Hannah também estará no Brasil." Ana sorriu. Chegamos ao prédio do apartamento, que era limpo e bem cuidado. Subimos de elevador para o 10º andar. Tiago abriu a porta. O espaço era limpo e organizado. Na sala de havia um sofá que parecia macio e confortável, e da janela, uma vista para um grande parque. Hannah exclamou: "Uau, que parque lindo!" Ela correu para a janela e olhou. Tiago disse: "É o Parque Ibirapuera. À noite, é ainda mais bonito", explicou ele a Hannah. Olhei ao redor da casa. Um quarto, uma cozinha pequena, mas impecavelmente limpa. Para a casa de um homem solteiro, estava muito arrumada. Tiago disse: "Eu gostaria que você e Hannah usassem o quarto. Eu dormirei no sofá da sala." Senti-me constrangida, mas agradeci a ele. "Ana precisa de uma cama." Tiago sorriu e disse: "Não se preocupe." Naquela noite, Tiago preparou o jantar. Pela primeira vez em 3 anos, eu provava a comida de Tiago. Um jantar com autênticos sabores brasileiros. Hannah estava curiosa com a comida, mas comeu com grande apetite. Ela experimentou prato após prato, com Tiago a incentivando. Depois do jantar, nós 3 sentamos no sofá da sala. Hannah sentou no meu colo e Tiago sentou ao meu lado. Olhei para Hannah. Tiago disse: "Estou muito feliz por ter vocês aqui." "Eu também estou muito feliz", respondi. Era o momento que eu sonhava há 3 anos. Hannah disse:
Somos uma família, não somos? Mamãe, papai e eu. Nós três. Tiago e eu nos entreolhamos, sorrimos e abraçamos Ana. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. Eu precisava conhecer os pais de Tiago e muitas outras histórias nos aguardavam. Na manhã seguinte, Tiago disse, um tanto constrangido: conversei com meus pais. Eu disse a eles que encontrei uma mulher japonesa em Tóquio e que temos uma filha juntos. Perguntei qual foi a reação da mãe dele. Tiago hesitou por um momento. Então respondeu: ela ficou muito surpresa e disse que gostaria de nos conhecer pessoalmente. Senti-me tensa. Eu tinha medo de conhecer os pais de Tiago, uma mulher japonesa que apareceu de repente com a neta deles. O que eles pensariam? Eles me aceitariam? Não se preocupe, disse Tiago, mas sua voz não era muito confiante. Eu sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Uma semana se passou. Ana estava completamente recuperada. Ela não tinha mais febre e comia normalmente. Ela terminou os antibióticos. O médico disse que ela estava saudável. Tiago voltou ao trabalho, mas depois do expediente, ele voltava para casa imediatamente. Ele recusou sair com amigos e não fazia hora extra. Ele priorizava o tempo que passava comigo e com Hannah. Todas as noites, jantávamos nós três juntos. Tiago cozinhava ou pedíamos comida. Hannah gradualmente se acostumou com a comida brasileira. Ela gostava de feijoada, moqueca e disse que brigadeiro era delicioso. O fim de semana chegou. Na manhã de sábado, Tiago disse: meus pais querem nos conhecer. Eles estão em São Paulo, não muito longe daqui. Senti-me tensa. Eu temia este momento há vários dias. Eu estava com muito medo de conhecer os pais dele. Não se preocupe, disse Tiago. Mas eu sabia que Tiago também estava preocupado. O tom de sua voz estava diferente do normal. Naquela manhã, fomos à casa dos pais de Tiago. Hannah olhava curiosa para as casas coloridas enquanto a paisagem de São Paulo passava. Chegamos à casa de seus pais. O pai dele saiu para nos cumprimentar. Um homem de cerca de 60 anos que parecia gentil. Tiago nos apresentou. Pai, esta é Yukiko e esta é Hannah, minha filha. O pai dele olhou para mim e assentiu. Bem-vinda, disse ele em japonês com um sotaque levemente hesitante. Mas eu senti sua sinceridade. Então ele olhou para Hannah. Depois de observá-la por um momento, seus olhos ficaram mareados. Ele pegou Hannah no colo. No começo, Hannah ficou surpresa, mas logo se aninhou em seus braços. O pai de Tiago olhou para o rosto de Hannah por um longo tempo. Se parece muito com Tiago, os olhos também. Que criança linda, de verdade, disse ele. Entramos na casa deles. Era um bairro de casas tradicionais e coloridas. Hannah exclamou. Uau, que casa linda! Tem tantas cores, Tiago explicou. As casas tradicionais no Brasil são assim, meu amor. A casa de seus pais era térrea com um pequeno jardim. O pai dele abriu a porta e sua mãe saiu. Era uma mulher de cerca de 60 anos, muito elegante. Ela olhou para mim e me cumprimentou, mas sua atitude era extremamente fria. Seu olhar penetrante e investigativo me examinou da cabeça aos pés com ceticismo. Então ela olhou para Hannah por um momento. Pensei que ela havia se suavizado, mas sua expressão endureceu novamente imediatamente. Ela disse algo em português. Tiago traduziu. Mamãe nos convida para entrar. Mas sua voz tremia. Entramos na casa. Lá dentro, era um espaço aconchegante e confortável. Sentamos à mesa de jantar de madeira para tomar um chá de hibisco que a mãe dele havia preparado. A atmosfera era muito estranha. A mãe dele mal falava e não olhava para mim. O pai dele tentava melhorar o clima, mas não tinha sucesso. Hannah se aproximou da mãe dele. Vovó? Chamou ela. A mãe dele olhou para Hannah. Sua expressão suavizou um pouco, mas então endureceu novamente imediatamente. Ela perguntou a Hannah em português, mas Hannah não entendeu. Eu também não consegui traduzir. Tiago ajudou a traduzir. A mãe dele perguntou a Hannah qual era o nome dela. Hannah respondeu, meu nome é Hannah. A mãe dele assentiu, mas seu tom ainda era frio. Então ela olhou diretamente para mim e disse algo em português que eu não entendi, mas pela atmosfera, eu sabia que não eram palavras gentis.
O rosto de Tiago empalideceu, e ele começou a conversar com a mãe em português. A voz deles ficava cada vez mais alta. Eu só conseguia ficar ali, observando, sem entender o que eles diziam, mas parecia que estavam falando de mim. A expressão da mãe dele ficava cada vez mais dura. Era a hora do almoço. Era uma refeição brasileira que a mãe dele havia preparado com muito esmero. Tinha feijoada, moqueca e vários outros pratos. A comida estava deliciosa, mas a atmosfera durante a refeição era muito tensa. A mãe dele mal falava. Ela olhou para mim e perguntou a Tiago. Tiago traduziu. É verdade que ela é filha de Tiago? Só porque tem o mesmo tipo sanguíneo? Isso serve como prova? Eu assenti e respondi. Foi por causa do sangue de Tiago que Hannah sobreviveu. O médico também confirmou. Tiago traduziu. A mãe dele suspirou e disse uma frase longa em português. O rosto de Tiago ficou ainda mais sombrio. Ele olhou para mim e disse, minha mãe está preocupada. Como ela pode confiar em uma estrangeira e uma criança que de repente aparecem? Meu coração se despedaçou. A mãe dele não acreditava em mim. Depois da refeição, Hannah disse que queria sair para brincar. Tiago a levou para fora. A mãe dele e eu ficamos na cozinha. A mãe dele estava lavando a louça. Eu disse, deixe-me ajudar. A mãe dele disse que não precisava, mas eu insisti. Lavamos a louça juntas em um silêncio constrangedor. Eu não sabia o que dizer porque não sabia português. A comunicação era muito difícil. De repente, a mãe dele olhou para mim e falou em português. Ela falou por um longo tempo. Eu não entendi uma palavra, mas pela atmosfera, eu sabia que eram palavras duras e frias. Eu apenas conseguia abaixar a cabeça, com os olhos mareados, mas me esforcei para contê-las. Tiago entrou na cozinha. Ele olhou para a mãe dele e para mim com uma expressão de dor. O que aconteceu? Perguntou ele. A mãe dele disse algo a ele em português. O rosto de Tiago empalideceu. Ele me disse, minha mãe disse que quer fazer um teste de DNA. Ela quer confirmar que Hannah é realmente minha filha. Fiquei chocada. A mãe dele estava me tratando como uma golpista. Tiago conversou com a mãe em português, sua voz ficando mais alta. A mãe dele gritou de volta. Eles discutiram por um tempo. Eu só conseguia ficar ali, chorando. O pai dele interveio. Calma, calma. A mãe dele disse uma última frase em português. Entrou no quarto e bateu a porta com força. Tiago me abraçou. Me desculpe. Minha mãe deve estar chocada. Ela precisa de tempo. Eu sabia que mesmo com o tempo, a mãe dele não mudaria. O pai de Tiago disse suavemente em japonês, espero que você entenda. Ela dedicou a vida inteira a Tiago, e isso aconteceu tão de repente. Ela está confusa. Eu assenti. Eu entendo, tio, mas meu coração doía demais. No jantar, a mãe dele não saiu do quarto. O pai dele preparou uma refeição simples. Ana perguntou, onde está a vovó? Tiago respondeu, a vovó está cansada e está descansando, meu amor. Mas Ana sabia que algo estava errado. Seu rosto parecia preocupado. Depois do jantar, deixamos nossas malas na sala de estar. Tiago disse, vamos passar a noite aqui. Amanhã de manhã, voltamos para casa. Eu assenti. Eu queria sair dali o mais rápido possível. Era tarde. Ana dormia profundamente, mas eu não conseguia dormir. Tiago também estava inquieto. Ele segurou minha mão. Me desculpe, disse ele novamente. Pode levar um tempo para convencer minha mãe, mas prometo que farei com que ela a aceite. Eu não conseguia responder. Seria realmente possível? O olhar frio da mãe dele me assombrava. Na manhã seguinte, partimos cedo. A mãe dele não saiu para nos despedir. Apenas o pai dele nos acompanhou até o final da rua. Não desista ainda, disse ele. Ela vai se abrir. Só precisa de tempo, mas eu não tinha certeza. No caminho de volta para casa, olhei pela janela e chorei. Tiago segurou minha mão, mas isso não me consolou. Hannah perguntou, mamãe, por que você está chorando? A vovó não gosta de nós? Abracei Hannah. Não, meu amor. Ela só ficou um pouco surpresa, mas minha voz tremia. Voltamos para São Paulo, para o apartamento de Tiago, mas a atmosfera havia mudado. Uma atmosfera pesada nos oprimia. Durante o jantar, Tiago disse, vamos fazer o teste de DNA para tranquilizar minha mãe.
Eu assenti. Era a única coisa que eu podia fazer. Na semana seguinte, fomos ao hospital para fazer o teste de DNA. Eles disseram que os resultados sairiam em uma semana. Durante aquela semana, eu estava muito ansiosa. Claro, Hannah era filha de Tiago, não havia dúvida, mas ela encontraria outra razão para nos rejeitar? Uma semana depois, os resultados saíram. Havia 99% de probabilidade de Tiago e Hannah serem pai e filha. Tiago enviou os resultados para a mãe dele, mas não houve resposta dela. Mais uma semana se passou e ainda nenhuma notícia da mãe dele. Eu estava desesperada. Mesmo com os resultados do DNA, Tiago também estava muito angustiado. Ele voltava do trabalho para casa mais silencioso do que o normal. Ele ligava para a mãe, mas ela não atendia. Às vezes, apenas o pai dele atendia e conversavam brevemente. Um mês se passou. Eu estava no Brasil há 2 meses. O que eu deveria fazer? Eu deveria voltar para o Japão? E Tiago e Hannah? Eu me preocupava todas as noites, com medo de que a frieza ou a rejeição da mãe dele destruísse nossa família. Ao entrar no 2º mês, eu realmente precisava começar uma vida no Brasil. Tiago disse: "Eu quero que você fique, por Hannah. Precisamos ficar juntos." Eu também queria isso, mas a rejeição da mãe dele era um fardo pesado no meu coração. Eu procurava um emprego todos os dias. Eu queria ser professora de japonês, mas em todas as entrevistas, eles perguntavam: "Você fala português?" Eu respondia: "Não, mas estou aprendendo." O resultado era sempre o mesmo: "Não podemos contratar alguém que não fala português. Você é estrangeira. Então a comunicação é crucial." Eu falhei em 5 entrevistas. Eu me sentia desanimada. Tiago me consolou: "Só precisa de mais um tempo, meu amor. Tem que haver um lugar que valorize você." Mas eu já sabia o quão difícil era viver no Brasil como uma mãe estrangeira. Naquela noite, Tiago e eu conversamos seriamente. "Não podemos continuar assim. Algo precisa mudar", disse Tiago. "Vamos visitar minha mãe novamente. Eu irei pessoalmente para convencê-la." Eu estava com medo, mas assenti. Não havia outra escolha. No fim de semana seguinte, voltamos à casa de seus pais. Desta vez, fomos sem avisar. Tiago temia que, se avisássemos, a mãe dele se recusaria a nos ver. O pai dele abriu a porta, parecendo surpreso. Ele nos convidou a entrar. A mãe dele estava na sala de estar. Ao nos ver, sua expressão endureceu. "Por que vieram?" perguntou ela em português. Tiago respondeu: "Eu quero conversar com a senhora, mãe. Eu quero que a senhora aceite Yukiko e Hannah." A mãe dele disse categoricamente: "Não posso aceitar. Uma estrangeira que de repente aparece dizendo que é minha neta. Como posso acreditar?" Tiago disse: "Eu mostrei os resultados do DNA para a senhora. Hannah é sua neta." A mãe dele balançou a cabeça. "O problema não é esse." A mãe dele pensava que eu estava ali pelo dinheiro da família. Uma mulher japonesa que enganou um brasileiro, teve uma filha e veio pelo dinheiro. Comecei a chorar. "Eu não quero dinheiro. Eu só quero que Hannah conheça o pai dela." Mas a mãe dele não acreditou em mim. Ela continuou falando em português, sua voz ficando mais alta. Tiago gritou com a mãe. Eu não entendia muito bem português, mas era um tom de raiva. A mãe dele gritou de volta. Eles discutiram por um tempo. Hannah me abraçou e começou a chorar. "Estou com medo, mamãe", chorou Hannah. Eu a levei para fora. Eu não aguentava mais. Saí para o jardim e consolei Hannah. O pai dele saiu. "Me desculpe, meu amor. Ela é teimosa. Leva tempo." Mas eu sabia que, mesmo com o tempo, a mãe dele não mudaria. Tiago saiu com o rosto pálido. Ele olhou para mim e disse: "Me desculpe." Fomos direto para a rodoviária. Ninguém disse nada. Não sabíamos o que dizer. No caminho de volta para casa, decidi que não podia continuar assim. Pensei que precisava mudar algo. Ao chegar em casa, disse a Tiago que estudaria português a sério. "Eu vou conseguir um emprego e vou fazer sua mãe me aceitar." Tiago segurou minha mão. "Obrigada, meu amor. Me desculpe por ter feito você passar por isso." Mas eu sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. A partir do dia seguinte, comecei a estudar português 4 horas por dia, um curso intensivo.
Comecei do zero, do alfabeto. No começo, foi difícil. A pronúncia era difícil. A gramática era complexa. Mas eu não desisti. 3 meses depois, eu já conseguia conversar de forma simples. Eu conseguia ir ao mercado, fazer compras, dizer ao taxista para onde ir. Enviei meu currículo novamente. Desta vez, especifiquei que estava estudando português. Escrevi que em 6 meses eu seria capaz de atingir um nível funcional. Uma grande escola de idiomas japonesa entrou em contato. Eles queriam me entrevistar. Fui à entrevista nervosa. O entrevistador perguntou: "Por que você quer trabalhar no Brasil?" Respondi honestamente: "Pretendo me casar com um brasileiro e quero construir uma família aqui." O entrevistador assentiu e disse: "Seu nível de português ainda não é suficiente, mas vejo sua determinação. Vamos te dar um período de experiência de 6 meses." Eu fui contratada. Finalmente, eu tinha um emprego. Tiago me parabenizou. Ana também ficou muito feliz. Eu chorei e ri, mas ainda não havia notícias da mãe dele. 3 meses haviam se passado desde que enviei os resultados. Decidi que continuaria tentando. Acreditava que um dia a mãe dele me aceitaria. Essa crença me mantinha de pé. No 4º mês, comecei a trabalhar na escola de idiomas japonesa. Embora fosse um trabalho em tempo integral, à noite eu estudava mais 1 hora. Nos fins de semana, eu ia à escola para estudar mais. Tiago estava muito estressado com a situação entre a mãe dele e eu. Ele continuava tentando contatá-la, mas ela não atendia. Às vezes, apenas o pai dele atendia brevemente. Um dia, a escola teve um projeto importante: ensinar japonês a uma grande empresa. Como falante nativa, fui designada para este projeto. Passei 2 noites sem dormir, preparando os materiais de ensino. Foi difícil, mas valeu a pena. Quando o projeto terminou com sucesso, o diretor me chamou para uma reunião. "Parabéns, você fez um ótimo trabalho. A partir de agora, você será contratada como funcionária efetiva." Fiquei muito animada. Finalmente, eu tinha meu lugar no Brasil. Voltei para casa e disse a Tiago: "Sou funcionária efetiva." Tiago me abraçou. "Parabéns, meu amor. Estou muito orgulhoso de você." Hannah ficou muito feliz. "Mamãe é demais", disse ela e sorriu. Eu estava feliz. Mesmo que minha futura sogra ainda não me aceitasse, eu conseguia me sustentar. No dia seguinte, Tiago me pediu em casamento. "Vamos nos casar. Não há razão para adiar mais." Eu assenti. "Sim, mas e sua mãe?" perguntei. Tiago disse: "Vou conversar com ela novamente. Direi a ela que vamos nos casar. Mesmo que ela não aceite, vamos nos casar." Naquela noite, Tiago ligou para a mãe dele, depois de muito tempo sem falar com ela. A mãe dele atendeu. Tiago disse a ela que se casaria com Yukiko. Ouvi a voz da mãe dele, uma voz irritada. Ela disse algo em português, mas não parecia bom. Tiago respondeu com firmeza. A conversa durou um pouco e depois foi interrompida. O rosto de Tiago empalideceu. Tiago disse: "Ela disse que, se nos casarmos, ela vai cortar relações comigo." Meu coração se despedaçou. A mãe dele cortaria relações com Tiago por minha causa. Tiago perderia os pais. Eu disse a Tiago: "Então, não vamos nos casar. Não posso deixar você se separar de seus pais por minha causa." Mas Tiago balançou a cabeça. "Não, você e Hannah são mais importantes. É minha culpa por não conseguir convencer meus pais." Chorei. Tudo parecia ser minha culpa. Naquela noite, nos abraçamos e choramos. Hannah também chorou, mesmo sem entender por quê. Uma semana se passou. Tiago tentou entrar em contato com a mãe dele novamente, mas ela não atendeu. Ele também não conseguiu entrar em contato com o pai dele. Preparamos o casamento em silêncio. Decidimos que apenas nos registraríamos no cartório. Não teríamos um grande casamento. Um casamento sem a mãe do noivo não teria sentido. Mas uma noite, o pai dele ligou. Sua voz estava apressada. "Sua mãe está doente." O rosto de Tiago empalideceu. Ele perguntou o que havia acontecido. O pai dele disse que a mãe dele estava doente por causa do estresse e precisava ser hospitalizada. Tiago disse: "Vou agora mesmo." Eu disse:
Eu vou com você. Tiago balançou a cabeça. Você não pode ir. Ela vai sofrer ainda mais. Mas eu insisti. Eu tinha que ir. Eu tinha que conversar com ela diretamente. Finalmente, fomos juntos. Deixamos Ana com a mãe de uma amiga. Era tarde e pegamos um ônibus. Quando chegamos ao hospital, a mãe dele estava na UTI. O pai dele esperava do lado de fora. Ele olhou para mim e pareceu surpreso. Por que você veio? Perguntou ele. Respondi no meu português hesitante. Eu queria visitar. Lá, eu queria pedir desculpas. O pai dele suspirou. Ela adoeceu porque estava preocupada com Tiago. Quando soube que ele ia se casar, ela não aguentou. Era minha culpa. Eu fiz a mãe dele sofrer. A mãe dele estava deitada na cama com o rosto pálido. Meu coração se despedaçou. Eu fui a causa de tudo isso. Tiago entrou no quarto. Ele sentou ao lado da mãe. A mãe dele abriu os olhos. Tiago começou a conversar com ela. Eu não ouvia claramente, mas o vi chorar. A mãe dele também chorou. 1 hora depois, Tiago saiu com os olhos vermelhos. Ele me disse, minha mãe quer ver você. Eu não conseguia acreditar. A mãe dele queria me ver. Entrei na UTI, tremendo. A mãe dele estava olhando para mim. Caí de joelhos ao lado da cama dela e disse no meu português hesitante, tia, me desculpe. Me desculpe por ter causado tanto sofrimento à senhora. Me desculpe por ter feito Tiago sofrer por minha causa. Minhas lágrimas não paravam de rolar. Continuei. Eu não sou uma pessoa má. Eu não quero dinheiro. Eu amo Tiago. E Hannah precisa do pai dela. É tudo o que eu quero. A mãe dele estendeu a mão e tocou minha cabeça. Uma mão quente. A mãe dele disse em português. Eu entendi apenas algumas palavras. Me desculpe, minha filha. Fiquei muito chocada quando você apareceu. Não sabia o que fazer. E eu tive medo. Medo de que Tiago fosse tirado de mim. Medo de que uma estrangeira o levasse. A mãe dele chorou. Ela continuou falando. Eu não entendi tudo, mas Tiago me traduziu. A mãe dele havia trabalhado duro a vida inteira para criar Tiago. Quando o pai dele falhou nos negócios e ficou endividado, a mãe dele trabalhou e criou Tiago ao mesmo tempo. Tiago era seu único filho. Ele era tudo para ela. Por isso ela teve muito medo de que Tiago conhecesse uma estrangeira e a deixasse. Mas quando ela ouviu Tiago, ela entendeu. Ela entendeu que Yukiko realmente amava Tiago. Ela também entendeu o quão difícil era criar Hannah sozinha. A mãe dele segurou minha mão e disse, me perdoe, minha filha, por tratar você, minha futura nora, tão mal. Eu balancei a cabeça. Não, tia. Eu mesma não entendi. Me desculpe. A mãe dele sorriu, um sorriso fraco, mas caloroso. A partir de agora, somos uma só família. Eu amarei Hannah e amarei você, Yukiko, como uma filha. Abracei a mãe dele e chorei. A mãe dele também me abraçou de volta. Tiago nos observava e chorava. O pai dele também chorava. Finalmente, nos tornamos uma família verdadeira. A história de amor que superou preconceitos e a família que foi curada por nossa sinceridade não terminou ali. Tiago sugeriu que enviássemos um convite formal de casamento à família Sato no Japão, não para pedir aceitação, mas como uma declaração e confirmação da nova felicidade que eu havia encontrado. O convite se tornou, inesperadamente, a chave que abriu uma porta há muito fechada. No Japão, meu pai, o chefe da família Sato, ao receber o convite, sentiu um conflito interno intenso. A imagem de mim feliz ao lado de um homem brasileiro e de uma neta que ele nunca havia conhecido quebrou as barreiras de seu orgulho e preconceito. Ele percebeu que sua teimosia quase levou sua própria filha a um beco sem saída. Um sentimento de culpa e o amor paterno reprimido surgiram com força avassaladora. E então, o impensável aconteceu. Meus pais voaram para o Brasil. O reencontro ocorreu para a surpresa de todos. O momento em que meu pai, o homem que sempre parecera tão imponente e frio, abraçou sua neta, Hannah, pela primeira vez, com as mãos trêmulas. Ele não conseguiu conter as lágrimas. Ele pediu desculpas a mim e a Tiago formalmente, suplicando por perdão e desejando fazer parte de nossa nova vida. Nosso casamento, em vez de uma pequena cerimônia, tornou-se uma grande celebração, um símbolo de reconciliação e intercâmbio cultural.
realizamos 2 cerimônias de casamento. Uma sagrada cerimônia shintoísta em um antigo santuário em Kyoto, onde a família de Tiago usou kimonos tradicionais, significando a plena aceitação da família Sato, e um casamento brasileiro acolhedor e colorido em São Paulo, onde meus pais usaram com alegria roupas tradicionais brasileiras. Foi um final feliz, não apenas para nosso amor, mas para ambas as famílias, provando que o amor tem o poder de curar todas as feridas e apagar todas as distâncias. Esta é a nossa história, uma jornada de amor predestinado e perseverança. Ela mostra que mesmo diante de diferenças culturais, mal-entendidos amargos e desafios aparentemente intransponíveis, o poder do amor, da família e do perdão triunfará no final. Se esta história tocou seu coração, por favor, curta e siga nosso canal. Cada apoio seu é um grande incentivo para continuar compartilhando histórias significativas.